Brasil em Debate está começando pela TV Câmara e Rádio Câmara. Eu sou Vânia Alves e nosso tema de hoje são as novas regras de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. A Câmara dos Deputados começa a analisar em breve a proposta de divisão aprovada pelo Senado. Ela prevê que as atuais regras sejam mantidas até 2015. De acordo com o relator, senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, os estados já haviam feito seus planos a partir das estimativas de receita e não se poderia modificá-las de repente sem grandes prejuízos. Para discutir esse tema, nós convidamos os deputados Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, e Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. Já existe uma questão colocada. Essa regra atual de redistribuição de distribuição dos recursos do fundo, ela vem de 1989. No fim do ano passado, o Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso deveria fazer uma nova regra e que aquela regra não valia mais porque ela estava baseada em números defasados. O Congresso agora está discutindo uma regra de manter essa divisão até 2015 e alguns governadores já falam que vão questionar porque isso seria inconstitucional. Deputado Manuel Júnior, o que o senhor acha disso? Nós temos vários Brasis, não é? Nós temos estados que dependem fundamentalmente da transferência do Fundo de Participação dos Estados, que, na verdade, é parte do Imposto de Renda e do IPI arrecadado pela União e compartilhado com estados e municípios. E temos estados brasileiros que o FPE não significa, no cômputo geral da receita, no bolo total arrecadado por aquele estado, um percentual significativo. Então, esses estados, que geralmente são os estados mais pobres e menores do país, que estão situados nas regiões mais pobres, como a região nordestina, dependem fundamentalmente desse recurso que é o FPE, o Fundo de Participação dos Estados. E a premência da mudança de tabela, obviamente, isso por conta da estimativa populacional que é aferida através do censo, e, obviamente, com a determinação judicial que o Congresso precisa regular essa matéria, os governadores se sentem e se ressentem dessa mudança, até porque, em alguns casos específicos, inviabilizaria a administração estadual. Então, protelar até 2015, eu acho que é um prazo aceitável para que as receitas estaduais, aqueles estados que vão perder proporcionalmente a sua participação, possam ser, vamos dizer, se adequar à realidade. Deputado Marcos Pestana, eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre essa proposta. A partir de 2016, 2017, haveria um reajuste nos repasses, né, que seria o IPCA mais 50% da variação do PIB, mas eu gostaria também de colocar para o senhor uma questão. Essa distribuição, como é feita hoje, 85% do Fundo de Participação dos Estados para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 15% para Sul e Sudeste, ela foi pensada para diminuir as desigualdades regionais. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, um estudo recente, ela não diminuiu, ela contribui muito pouco para isso. Eu gostaria que o senhor pensasse as duas coisas juntas. Olha, na verdade o problema se coloca, no meu ponto de vista, em três planos. Primeiro, há um desarranjo federativo. Há uma necessidade urgente de debater e reestruturar o Pacto Federativo. Há uma absurda concentração de recursos. O Manuel foi prefeito, sabe, foi líder do movimento municipalista, sabe que há uma absurda concentração do governo federal, 70% num país continental diverso, diferenciado. Há uma tendência centralista de Brasília, de querer abraçar o Brasil com as pernas, e isso é impossível, porque ele é muito diverso. Então, há uma absurda concentração. Municípios e estados ficam com a menor fatia do bolo e são os estados e os municípios que estão próximos da população. Em segundo plano, o pouco que é distribuído para estados e municípios, há uma enorme polêmica sobre os critérios de partilha, que é o caso concreto dessa discussão do FPE. Você tem municípios e estados mais industrializados, mais ricos, que têm mais receita de ICMS. Você tem estados e municípios que usufruem de royalties, royalties de petróleo, royalties de energia elétrica, royalties de minério. Então, há uma desigualdade enorme. Tem cidades, na discussão do royalty, eu me deparei com uma cidade no Espírito Santo
que tinha R$20 mil per capita ano, quer dizer, cada habitante, o prefeito tinha R$20 mil, enquanto outros prefeitos têm R$100 para fazer a mesma coisa, educação, saúde e infraestrutura. E, em terceiro lugar, há uma absurda capacidade do governo federal de interferir na receita dos estados e municípios através, por exemplo, recentemente, zerou a CID. A CID era fundamental. Em Minas, nós perdemos R$300 milhões por ano para a manutenção das estradas. Os prefeitos usavam o recurso da CID para a manutenção das estradas vicinais. De repente, por uma política de contenção tarifária da Petrobras, para aliviar a Petrobras, numa política anti-inflacionária, sacrifica estados e municípios. Desonera IPI e imposto de renda. Quem sofre faz graça com o chapéu alheio. 50%, grosso modo, do imposto de renda e do IPI vai para estados e municípios. Resultado disso, os prefeitos estão assustados. Março, que não é um mês, Manuel, que foi prefeito, sabe disso, o Fundo de Participação, que é um fundo para combater as desigualdades, para alimentar mais municípios e estados mais pobres, mais desindustrializados, o FPE e o FPM caiu em março, que não é típico. Há uma sazonalidade todo ano, mas... As quedas geralmente são no meio do ano. São no meio do ano, quando vem a restituição do imposto de renda. Então, quando restitui, abate, a base de receita cai. Eu tive numa cidade, Manuel, o prefeito falava o seguinte, o IPVA, que entra janeiro, fevereiro e março, eu guardava para tapar o buraco de junho, julho e agosto. Esse ano, depois de 6 anos, gastei a receita do IPVA, não sei como vou fazer no segundo semestre. Então, esse quadro é que introduz a complexidade. E aí vem a questão da distribuição de renda. É bom de falar e difícil de fazer, porque é igual trocar pneu de bicicleta com ela andando. Se fosse Adão e Eva discutindo lá no paraíso a distribuição de renda futura, seria ótimo, porque o mundo não estava dado, não tinha uma distribuição dada. O problema é que a cidade rica, o estado rico, não quer perder. E o estado pobre e a cidade pobre legitimamente quer ganhar. Esse é o papel do Congresso, arbitrar o conflito distributivo, esse conflito de interesses. Agora, um conflito que é o mais claro é entre União e estados e municípios. Desde 88, os estados e municípios perderam quase 30% desse espaço e a União está concentrando muito nas mãos dela. Com certeza. Principalmente criando contribuições que não são divisíveis, não são compartilhadas com estados e municípios. No Senado, se não me engano, o senador Álvaro Dias sugeriu que se compartilhasse, que inserisse algumas dessas contribuições no FPE. O que o senhor acha disso, deputado Manuel Júnior? No final da década de 80 e toda a década de 90, as contribuições giravam em torno de 17% da receita global arrecadada. Hoje, as receitas chamadas compartilhadas não atingem 50% do bolo tributário arrecadado pela União. Ou seja, as contribuições avançaram significativamente e não são compartilhadas com estados e municípios. E o que agrava mais ainda, e aí o deputado Pestana estava falando com muita propriedade, é que o governo faz graça com chapéu alheio. Na hora que desonera o sistema automotivo, as empresas que fabricam veículos no país, a fim de, obviamente, combater a inflação, estimular o emprego e o consumo, e que todos nós aplaudimos, desonera em cima do imposto de renda e do IPI. Obviamente, recai diretamente na combalida receita dos estados e municípios pobres desse país. Hoje, do bolo tributário total, os municípios partilham com apenas 14,8% do bolo tributário, ou seja, de cada R$100 pagos de impostos, diretos ou indiretos, pelo contribuinte, seja ele empregado, seja ele afortunado ou um desempregado, que paga também na hora que ele consome, de cada R$100, apenas 14,80 centavos chegam aos cofres das prefeituras brasileiras. E o que é mais grave, desses R$14,80, 73% fica concentrado nas prefeituras com mais de 150 mil habitantes. Os municípios pequenos e médios cada vez ficam mais pobres. E aí eu vou de encontro e ao encontro daquilo que o colega falou ainda há pouco. A revisão do Pacto Federativo é, sem dúvida nenhuma,
o primeiro ponto. Eu acho que o primeiro ponto à frente da reforma tributária, da reforma fiscal, que é fundamental. Nós não podemos conviver numa sociedade com uma carga tributária gigante que nós temos, né, sacrificando principalmente a classe trabalhadora, aquelas pessoas que vivem à margem da miséria, da pobreza, enfim, quando, na verdade, a carga tributária desse país é quem atravanca o nosso desenvolvimento e, principalmente, sacrifica os setores. Eu vi recentemente um estudo de um economista paraibano, um cidadão estudioso que foi reitor da Universidade Federal da Paraíba. O Nordeste brasileiro carecia de investimentos na ordem de 180 bilhões de reais para ter uma infraestrutura adequada ou parecida com a das regiões sul e sudeste. Quando você fala que os estudos mostram que o FPE e o FPM, principalmente o FPM das capitais, o decreto-lei que visa reparar, vamos dizer assim, ou fazer com que o inverso da renda per capita, por exemplo, em relação às capitais do Nordeste, Centro-Oeste e Norte, recebem pelo inverso da renda per capita. O FPE desses estados, dessas regiões, consome 85%, foi, sem dúvida nenhuma, um amparo, né, do Congresso brasileiro a essas regiões, e eu não tenho certeza que não influenciou. Até porque, se não fosse isso, esses estados estavam em condições de insolvência. Porque existem estados brasileiros, por exemplo, a minha Paraíba, minha pequenina Paraíba, pois não. Deputado, a gente pode continuar essa questão daqui a pouquinho, pode, sim, porque o Brasil em Debate vai fazer um breve intervalo. Voltamos já já. O Brasil em Debate está de volta hoje discutindo as novas regras para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. Nossos convidados são os deputados Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, e Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. E eu volto com o deputado Marcos Pestana discutindo uma coisa: como é que a gente faz com esse cobertor curto? A gente fala em desoneração da carga tributária, a economia realmente reclama que se paga muito imposto e, por outro lado, os poderes executivos reclamam da falta de recursos. Como é que se resolve essa questão? O Congresso toda hora está aprovando anistias. Primeiro, voltando à questão que você colocou, as condições de desigualdade que são estabelecidas para o Nordeste brasileiro, para a Amazônia e para o Centro-Oeste, tem a ver muito mais com aspectos estruturais da economia brasileira, e são coisas diferenciadas. A Amazônia precisa de um modelo de desenvolvimento sustentável que inove com a biotecnologia, a partir da biodiversidade. O Nordeste tem um problema crônico e estrutural, mas está avançando, a descentralização começa a ocorrer, mas é uma situação cronicamente, não vai ser o Fundo de Participação dos Estados e Municípios que vai dar conta disso. O Centro-Oeste já tem uma agricultura mercantil, capitalista, desenvolvida e tem alguns polos de excelência no agronegócio, já é uma situação diferenciada, mas não vai ser um instrumento como o Fundo de Participação de Estados e Municípios que vai dar conta de superar essas coisas que têm suas raízes lá no Brasil colonial, no escravismo colonial e que nós herdamos. A industrialização foi muito concentrada no Centro-Sul. Agora, eu acho que o Senado, dentro dessas condições complexas que nós descrevemos, que ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar, esse cobertor curto que você mencionou, o contribuinte não admite mais carga tributária, aumento, não quer pagar mais imposto. Brasília instalou agora um impostômetro. É isso, não quer. O brasileiro não quer pagar mais imposto. Ao mesmo tempo, todo mundo quer mais dinheiro para a saúde, para melhorar a saúde, a educação pública, a infraestrutura que nós estamos vendo aí. O governo, cada um quer mais, o prefeito quer mais, o governador quer mais, o presidente da República, a presidente da República quer mais. Então, é uma equação, isso a gente apelida no economês de conflito distributivo. Você tem uma dada renda na sociedade, uma parte fica com a sociedade, com o setor privado, com a sociedade, outra parte vai para o governo.
Dentro do governo, se divide um bolo para o governo federal, outro para os estados, outro para os municípios. A casa de arbitrar esse conflito é o Congresso. Mas eu cito a morosidade, nós perdemos nossas prerrogativas. Vou citar um aspecto concreto. O Manuel apresentou um projeto criando uma renegociação para os municípios, para um alívio numa questão essencial, que é a dívida com o INSS. Em 2009. 2009. Em 2011, eu fiz um substitutivo, conversando com ele, para aperfeiçoar, para dar condições, atualizar e aprimorar o projeto. Ficou tramitando nas comissões técnicas, né? Agora, final de 2012, a presidente Dilma veio, por medida provisória, arbitrou o assunto. Então, o Congresso, que é a casa... Quem é o administrador, o gestor do cobertor curto? É o Congresso, que fala em nome da sociedade, é a Câmara dos Deputados e o Senado, que fala em nome da Federação. É aqui que nós temos que resolver esse conflito. Então, isso tem que ter, mas aí precisa de estadista. Eu não sou neoliberal, não vim da matriz de pensamento da direita, morreu agora Margaret Thatcher, que era uma estadista do seu ponto de vista. Lá eu tenho identificação com o Partido Trabalhista, mas tem que reconhecer que ela tinha convicções e buscava as transformações conforme suas convicções e valores. O Brasil, o problema é que os 10 anos de PT, e é muito uma característica do Lula, de negociador sindical, ele não entra em bola dividida. Ele é um apaixonado por popularidade. Estadista não é para fazer aquilo que dá popularidade. Estadista é para fazer o que precisa ser feito. Então, o Pacto Federativo, que embute nele uma reforma fiscal, é mais do que uma reforma tributária. Tem que mexer na receita e na despesa, na forma de distribuição, na definição dos papéis. Por exemplo, o PT agora envergonhadamente adere à política de privatizações que nós já apontamos no governo FHC, porque não tem dinheiro público para fazer os portos, aeroportos, as estradas, as ferrovias. Então tem que chamar a iniciativa privada, atrair capitais. O governo devia reconhecer isso e agora, tardiamente, começa a reconhecer, mas de forma muito sem convicção, envergonhada. Então nós precisamos ter coragem. Mas tudo que mexe em interesses estabelecidos precisa de liderança, de um estadista. Reforma política. Enterramos melancolicamente a reforma política. Por quê? Porque não houve liderança política, falta estadista. Nós temos um déficit de capacidade de arbitragem de conflito e de liderança de processo. Isso, na nossa cultura presidencialista, cabe à presidência da República. E, infelizmente, nós temos um vácuo de liderança no país que não permite a redefinição do Pacto Federativo, porque se tivesse um grande estadista, punha isso tudo na mesa, royalty de petróleo, royalty de minério, FPE, desoneração e unificação das alíquotas de ICMS, botava tudo na mesa, aqui o desenho é esse aqui, você perde aqui, mas ganha aqui e tal, vai arbitrando o conflito e construindo o futuro. Isso o Brasil está sacrificando o seu futuro, eu estou convencido disso. Deputado Manuel Júnior, o deputado Marcos Pestana lembrou que o senhor foi prefeito. Fui 3 vezes prefeito. E a gente viu aqui na movimentação dos governadores, na movimentação dos prefeitos, a questão, e agora lembrando, essa MP que acabou de ser aprovada, que o senhor tinha um projeto no mesmo sentido, a questão da dívida está amarrando estados e municípios. Tem municípios brasileiros hoje que não conseguem investir um tostão, porque eles gastam tudo que tem para pagar dívida e custos. Eu já havia contribuído com um projeto de lei que Pestana habilmente melhorou, burilou, lapidou, e agora, na medida provisória, eu apensei várias emendas, que foi acatada pelo relator Romero Jucá, dando condições na área previdenciária, e apenas na área previdenciária, uma rolagem mais módica, mais acessível para os estados, municípios e Distrito Federal, que é 1% da receita corrente líquida, né, ou 240 meses, enfim. Vai dar um alívio, porque tem municípios, por exemplo, na Paraíba, que está comprometendo no dia 10, 90% da sua receita com FPM, e é basicamente a receita, né, Pestana, desses municípios, com pagamento do INSS. Fora as outras dívidas, né? E alguns estados estão realmente numa situação dificílima. O percentual da receita total desses estados, principalmente dos estados nordestinos menores, como Piauí, Paraíba, Alagoas, Sergipe, os estados que têm uma arrecadação muito plantada no FPE. E essa MP resolve o problema?
Não, atenua, né? Mas o governo tem que ter um olhar diferenciado, porque esses estados estão passando por constricção de receita e com aperto justamente em áreas vitais, como saúde, educação, segurança pública, que precisa e necessita não só da contratação de pessoal, mas de investimento, né? É essa a nossa visão. E o governo não tem feito ou dado a importância e o olhar devido para essa questão. Isso eu falo como municipalista. Toda luta municipalista a gente acompanha aí há mais de 15 anos. Deputado Marcos Pestana, eu também nunca vi o Poder Executivo, a União, abrir mão de tributo, de controlar as contas. Principalmente depois do período inflacionário do país, a gente viu que a União quis segurar tudo nas mãos, inclusive para deter a inflação e para controlar, para manter controlada a inflação. Isso teria talvez 18 anos de história do país. O senhor acha que a União está pronta para fazer esse pacto federativo? Na verdade, na história brasileira, há um movimento pendular. Por exemplo, na Velha República, as oligarquias regionais que detinham o poder, o modelo era descentralizante. Veio Getúlio, centralizou. Veio a Constituinte de 46, teve uma vocação descentralizante. Veio a reforma fiscal de 64, 67 no golpe militar, centralizou. Veio a Constituinte de 88, descentralizou. Depois disso, o governo federal, ao longo das décadas, foi aumentando as contribuições e cada vez mais colocando o imposto de renda e o IPI, que eram compartilhadas, as receitas compartilhadas, num patamar cada vez mais depauperado e subindo as contribuições e reconcentrando. Então, há um movimento pendular e o Brasil está a reclamar, porque é a concepção correta. Eu acho, a presidente Dilma não tem que entregar ambulância, trator, não tem que liberar dinheiro para ponte. O Brasil, nós temos uma visão centralista. O Brasil tem o Nordeste, que tem uma realidade diferente dos Pampas. A Amazônia não tem nada a ver com a ABC paulista. Minas é diferente do Centro-Oeste. Minas é um pouco síntese do Brasil. A gente tem quase todos os ambientes que a gente sente. A gente tem uma solidariedade muito grande com o Brasil, porque nós temos um Nordeste lá dentro, que é o Jequitinhonha e o norte de Minas. Então, assim, é uma visão equivocada de organização de uma federação. O governo federal não deve, essa coisa, por exemplo, desonerar as companhias de saneamento, aí sim, porque aí o dinheiro, se há um projeto do senador Aécio Neves que desonera as companhias municipais e estaduais de saneamento do PIS/COFINS. Aí isso vai se transformar em investimento em saneamento. Mas o que o governo federal quer? Que o dinheiro venha passear em Brasília. Aí, através da FUNASA e do Ministério da Cidade, se faz o PAC do saneamento. Mas o dinheiro já podia ficar lá sem custo de intermediação, né? Então, nós temos que entender o Brasil. Agora, eu queria elogiar o Senado pela construção, o relator Walter Pinheiro e todos que contribuíram, especialistas como Francisco Dornelles, ex-governadores como Cássio Cunha Lima, Aécio Neves, todos que contribuíram nessa discussão do FPE, porque fizeram do jeito que tem que ser feito. Primeiro, toda a redistribuição de renda, exatamente pela exacerbação dos interesses, tem que ter período de transição. Você nunca deve fazer. Um dos erros do royalty, da discussão do royalty do petróleo, foi não estabelecer claramente uma rota de transição. Segundo, discutir o para frente. É difícil interferir no para trás, porque os interesses já estão cristalizados, embora as injustiças sejam imensas. Todo prefeito tem que fazer saúde, educação e infraestrutura urbana. No entanto, um tem R$100, R$150 por habitante ano, o outro chega a ter 20 mil, porque tem um poço de petróleo lá no mar. Você sabe que minha última passagem na prefeitura, aí no início dos anos 2001, 2002, tinha município na Paraíba que tinha uma receita per capita de aproximadamente R$16 por habitante mês. É um absurdo. R$16 por habitante. E aí um outro município tem 20 mil. Esse prefeito é um verdadeiro operador de milagres, né? Porque existem prefeituras aí que vivem com recursos do royalties e ICMS alto. O prefeito administra nada em dinheiro, ou seja, administrar com dinheiro é muito bom. Administrar sem dinheiro. O pessoal até brinca lá no Nordeste, um certo amigo governador. E agora, viu, Pestana? Brinca que é o seguinte: a punição para quem chega em segundo lugar
Devia ser governar. É. Você ganha a eleição e fala assim, agora você perdeu, Você então vai você governar. governa. Porque é de tanto que é a restrição fiscal, a miséria. Mas e agora, agravado, o Nordeste se ressente, e é parte de Minas também, com a questão da seca. Que tá muito... Nós temos uma seca que é uma das mais graves dos últimos 50 anos, né? Nós temos diferenças profundas com outras regiões do Brasil. Eu agradeço a presença dos deputados. Obrigado. O Brasil em Debate termina aqui. Hoje nós discutimos as novas regras para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. Eu sou Vânia Alves e esperamos vocês no nosso próximo programa.